Bom dia, terça-feira, dia 15 de novembro de 2022. É com muita alegria que convidamos a todos a se inscreverem nos canais do A Caminho da Luz do Realme no YouTube. É muito fácil, é só clicar em inscrição, clicar no sininho, pronto, está feito e nos ajuda a melhor divulgar a doutrina espírita. Convidamos para as nossas lives interativas de toda sexta às 19h50. Interativa porque você participa no chat ao vivo, fazendo a sua pergunta, e ao vivo o expositor responde a sua pergunta logo após a palestra. Mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte terceira, que é as leis morais, capítulo 7, que é a lei de sociedade, e o item laços de família. Pergunta 773. Por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando estes não mais precisam de cuidados? Responde os espíritos superiores: os animais vivem vida material e não vida moral. Então, aí está a diferença, né? O animal vive a vida exclusivamente material. Ele ainda não tem o senso moral desenvolvido. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de ocupar com os recém-vindos. Então, em virtude dos animais viverem só a vida material e não a moral, e o instinto de conservação, aquele carinho, né, ou aquela coisa de cuidar, acontece logo no início para que aquele animal consiga sobreviver. A partir do momento que ele já consegue fazer a sua sobrevivência naturalmente por si só, os pais o abandonam, porque logo em seguida, né, no novo ciclo, virá nova cria. E aí os animais têm que se dedicar àquela nova cria. Então, esse é o processo da natureza. Já nós, seres humanos, não. Nós temos a vida moral. Pergunta 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Responde os espíritos superiores. Diverso dos animais é o destino do homem. O homem tem um destino diferente. Por que então querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Por exemplo, nós, espíritos, toda vez que dormimos, nos relacionamos na espiritualidade com espíritos encarnados, fora do corpo como nós, e desencarnados. Já os animais não têm essa relação, né? Porque eles não têm essa questão moral. Já o ser humano tem a sua vida, mesmo aqui encarnado, é como, vamos dizer assim, é dupla. Tanto a vida aqui no corpo físico, quanto a vida no plano espiritual durante o sono. Os laços sociais, continua a resposta, são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, quanto mais a família é unida, quanto mais elas se amam, mais tende aqueles espíritos viverem melhor, cumprirem o seu programa que foi traçado na espiritualidade. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos.
Então, nós primeiros aprendemos a amar os nossos familiares. Depois nós vamos estendendo para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para a sociedade em geral. Essa é o caminho, né? Até o ponto de nos reconhecermos todos como irmãos, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta é precisa: uma recrudescência do egoísmo. Então, nós íamos ter um, uma, um atraso na nossa caminhada evolutiva, porque é através da família que nós vamos ampliando os laços de amor até chegar à sociedade como um todo. E nós vemos isso, né, na vida prática. Aquelas famílias onde elas são mais unidas, onde elas se amam, o espírito tende a cumprir melhor a sua tarefa reencarnatória, porque ele se sente mais à vontade, ele se sente apoiado, ele se sente, eh como é que se diz assim, mais com mais apoio, mais fortalecido para enfrentar os desafios da vida. Enquanto aquelas famílias que se desagregam, se a gente acompanhar, os espíritos têm mais dificuldades no decorrer da vida. Então, só observando esse fato, você já tem essa noção. E aqui ele está, né, trazendo aqui que seria uma recrudescência do egoísmo. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E convidamos a todos para os nossos estudos online através da plataforma Meet. Não precisa baixar nada no celular nem no computador. Todas as segundas-feiras, 19h30, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas, às 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar, é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as casas através dos contatos que está aqui na tela. E assim, mais uma vez, agradecemos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.